Você tem ideia do porquê você deve combater fortemente o pecado na sua vida? Fica ligadinho aí que a gente vai ter uma conversa bem legal. E aí pessoal, como vocês estão? Nós estamos aqui hoje com mais um Sem Dúvidas, é assim que você deve viver e com toda certeza algo que nós precisamos combater com toda a força na nossa vida é o tal do pecado. Como que isso destrói a nossa vida? As consequências do pecado, dos pecados, são inúmeras consequências. Nos afasta da graça de Deus, nos tira a imagem e semelhança com a qual Deus nos criou, retira de nós a capacidade de sermos melhores uns para os outros, retira de nós a possibilidade da vida eterna. Com isso, um afastamento inteiro de Deus. E que tortura é para a alma isso. Imaginar que jamais poderá estar perto de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, é preciso que nós tomemos consciência que o pecado no mundo não deve ser visto como muitas vezes ele tem sido visto, que é com a ótica do relativismo. Um mesmo óculos sendo usado, uma mesma verdade, e querem dizer que depende de como é visto. Não, mas isso não é pecado, não, né? Às vezes padres, amigos, às vezes pessoas de dentro da própria igreja que dizem, não, mas isso não é pecado. Não, isso é pecado sim. A igreja orienta quais são os pecados, nos mostra, nos forma a respeito disso, e nós precisamos estar atentos. Porque o pecado está ali, né? Como diz na passagem, um leão que está à espera para atacar. Esse é o pecado, esse é o demônio na nossa vida. E quantas coisas o pecado causa na nossa vida. Como, por exemplo, o pecado da falta de perdão, de guardar mágoa, pode causar doenças gravíssimas. Câncer, úlceras e tantas coisas que de repente nós aqui mesmo da comunidade às vezes já fomos rezar em alguns hospitais para algumas pessoas e claramente Deus falava, essa pessoa está com essa enfermidade por causa de falta de perdão. E assim que a gente tocava nesse assunto, a pessoa muitas vezes caía numa contrição profunda e via realmente, eu preciso mudar nisso. Então o pecado é realmente uma desgraça, nos tira da graça. Mas nós precisamos combater a visão que nós temos tido do pecado. Conhecer de verdade aquilo que é pecado, porque isso tem ficado lá para trás. As pessoas têm deixado correr e vamos viver a moda, vamos embora, que o que importa é ser feliz. Não é assim, gente, não é assim. O pecado é ruim, o pecado é mau, o pecado nos destrói, nos tira da presença de Deus, nos tira da graça. Então, pensando nisso, nós vamos estar dando início a partir do próximo vídeo à série 7 pecados capitais, onde nós vamos estar conhecendo esses pecados que nós chamamos de mães de outros pecados e ver todas as suas ramificações. Esse pecado aqui causa o quê? Quais são as raízes para eu chegar nesse pecado grave? E aí está a necessidade de sempre estar confessando, de sempre estar buscando a sua reconciliação com Deus. Porque, hoje, Letícia, hoje eu só tive um pensamentozinho com aquela pessoa lá que eu acho bonita e tal, mas eu não fiz nada não. Mas daqui a pouco, para você estar caindo no pecado contra a castidade, o primeiro passo foi esse pensamentozinho lá atrás que você não combateu. A minha vontade é de comer o mundo, entendeu? Minha vontade de, nossa senhora, comer até explodir. Mas isso só tá na minha vontade, de vez em quando só que eu deslizo. Então é preciso confessar esse pecado da gula, porque daqui a pouco eu tô vivendo em torno disso e cometendo o pecado capital da gula de forma muito grave. Então, meu irmão, minha irmã, todo caminho a ser trilhado, todo lugar que a gente quer chegar precisa de um primeiro passo. E esses pecados graves, os primeiros passos deles, muitas vezes são os pecados veniais. Os famosos, é só um pecadinho, não dá nada não. Dá muito, irmão. Dá muito, irmã. Dá muito problema isso. Então nós vamos conhecer e retomar a consciência dessas coisas tão ruins que são os pecados
que são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Conhecer para combater. Verdadeiramente conhecer para combater. Então fica ligado nessa nova série que a gente vai ter, porque nós precisamos nos formar para sermos cristãos verdadeiros. Deus abençoe muito você. Um grande beijo, um forte abraço. Fica com Deus. Um beijão.